tarde! Como vocês estão? Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Tá Na Hora. E hoje nós vamos falar sobre os ladrões invisíveis da disciplina. Se tem uma coisa que eu amo falar é sobre disciplina, porque a disciplina realmente me salvou. E hoje nós vamos falar sobre isso e eu quero te treinar. Lembra que eu tô aqui pra te treinar. Eu tô aqui pra fazer você sair de um lugar e chegar em outro lugar. Tô aqui pra fazer você atravessar a ponte e ver que a vista do outro lado é muito mais bonita. Então eu preciso que você esteja com papel e caneta na mão. Se você não estiver com papel e caneta na mão, não tem problema. Ouça essa live, mas depois volte aqui com seu papel e com a sua caneta na mão e responda as perguntas que eu vou fazer pra você. E também as ferramentas que eu vou te entregar neste tempo. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, não sei se ficou das outras vezes, no nosso canal do Tá Na Hora, todas as ferramentas, as perguntas e os desafios que a gente tem para as próximas semanas eu coloco lá. Então, se você não está participando ainda do canal Tá Na Hora, você precisa estar lá para você receber isso mastigadinho. Eu escrevo lá, toda vez eu saio da live e aí eu já deixo explicadinho, todas as perguntas, tudo tá lá para você. Hoje, especificamente hoje, eu não vou conseguir fazer logo após eu sair da live, porque eu vou sair da live e já vou entrar na mentoria da P31 e nós vamos falar sobre sabotadores lá. As mulheres da P31 estão empolvorosas, esperando este momento, porque eu passei um teste pra elas e aí a gente vai falar sobre esse teste e como vencer esses sabotadores, tá? Então, vamos lá falar desses ladrões invisíveis da disciplina. Hoje nós vamos falar sobre eles, tomarmos consciência dele e na semana que vem eu vou te dar 5 estratégias para você vencer isso. E eu não falo absolutamente nada que eu não tenha vivido na minha vida, nada que eu não tenha vencido na minha vida, nada que Deus não tenha forjado primeiro em mim. Tem coisas que inclusive vou falar aqui que Deus está cortando aqui também. Eu não sou o supra-sumo, eu não sei mais do que todo mundo, mas eu me propus a viver de tal forma que o leite não derrame quando ele ferve, sabe? E aí é sobre isso que eu quero falar com você. Na live passada nós falamos sobre prioridades e nós percebemos que muitas pessoas pecam nisso. Inclusive, estou para fazer uma live sobre gestão de prioridades. Uma vez eu atendi uma empresa de alta tecnologia, eles estavam, assim, eu me senti atendendo pessoas da NASA, sabe? E a maior, não era nenhuma a maior dificuldade que eles tinham, eles estavam desenvolvendo internet subterrânea para chegar em lugares que a internet não estava conseguindo chegar e também via satélite. Olha o nível. Só que qual que era a maior dificuldade deles? Estabelecer prioridades e fazer a gestão dessa prioridade, porque eles viviam apagando fogo. Eles passavam, às vezes, teve um que eu atendi que ele ficou 3 dias no laboratório, 3 dias sem tomar banho, comendo o que dava, dormindo como dava, dormindo coisa de 2 horas por dia, por noite, né, das 24 horas. E aí eu falei assim, cara, isso não é vida. Ele falou, eu sei, isso aqui tudo é prioridade. Eu falei, se tudo é prioridade, nada é prioridade, querido. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Prioridade é o que a gente fala. Não que a gente, prioridade é o que a gente faz, não o que a gente fala. Então, a gente precisa fazer essa gestão de prioridade. Então, eu tô pra fazer uma live sobre essa gestão de prioridade, que foi algo que eu precisei estruturar naquele time quando eu atendia empresas. Mas hoje nós vamos falar sobre esses ladrões invisíveis. Aí, se você participou da live da semana passada, eu acredito muito em você e eu acredito do fundo do meu coração que você estabeleceu suas prioridades, as 3 prioridades que você detectou que precisava ter. Você estabeleceu, Cis? Porque não adianta você estar aqui, ouvir, ficar animada, emocionada e simplesmente ignorar que é um treinamento. Sabe qual que... Ah, muito bem, Érica, farei sobre gestão de prioridades. Isso mudou a minha vida, mudou os meus dias, a minha rotina. Preciso pra ontem. Vou fazer. Mas tem que pôr em prática. Conhecimento é o que você tá adquirindo aqui. Sem ação é ilusão. Você acha que sabe? Você acha que deu conta? Uma vez o senhor, meu marido, chegou pra mim e falou, Thaís, você sabe que comprar o livro e ler o título não significa que você aprendeu o que está ali, né?
Quer dizer, eu tava numa pira de ficar comprando livro. Tá proibida de comprar livro nessa casa. Tá proibido. Não tem mais onde enfiar. E eu não lia. Hoje, Cis, pra eu comprar curso, pra eu comprar livro, eu faço gestão de prioridade. Eu não compro nenhum livro, nenhum um curso online que não tenha passado pelo crivo da minha gestão de prioridade. E eu sou o que? Mais rica após isso, porque eu não gasto dinheiro à toa. Porque dinheiro caro é aquilo que você compra e não usa. Caro é relativo. Agora, se você comprou um negócio de R$3,99 e não usou, é caríssimo. Caríssimo. Você não tá fazendo uma boa gestão de prioridade do seu dinheiro. É isso, Gabi. Ele sabe, né? Inclusive, hoje Deus tava falando comigo na corrida sobre muitas coisas. Eu bati um recorde hoje, não sei se vocês viram, eu tô muito feliz. Mas uma coisa é fato, Cis. Hoje se inicia uma nova estação. Tem uma amiga minha, não sei se ela ainda tá aqui, ela colocou lá num grupo, feliz nova estação pra vocês. E eu não tinha me dado conta que hoje se inicia o outono. Pra mim ia ser dia 22. E eu quero falar uma coisa pra você, mas antes de eu falar uma coisa pra você, aperta nessa pipazinha aqui, nesse aviãozinho, e manda pra pelo menos mais 10 pessoas, Cis. Manda pra pelo menos 10 pessoas que estão aí no teu campo de visão, quando você aperta essa pipinha, e chama ela pra vir assistir essa live com você. Eu sei que você consegue chamar mais do que isso, porque você é uma mulher abundante. Tem uma coisa que eu determinei na minha vida, é que pra aquilo que é prioridade pra mim, eu não vou entregar na escassez. Eu vou entregar tudo. Eu vou entregar tudo pra vocês hoje. Então vamos lá. O que Deus falou pra mim sobre nova estação? Tem um versículo na Bíblia que fala assim: não se coloca vinho novo em odres velhos. Deus não está fazendo uma coisa nova, Ele não está construindo uma coisa nova. O novo já está disponível, Cis. Se você entrar na Bíblia todos os dias, você entrar ontem, eis que estou fazendo uma coisa nova. Então tá novo, tá pronto, tá disponível. Sabe o que falta pra gente viver o novo de Deus? Culhão, estrutura. Falta estrutura. Hoje eu bati um recorde, eu demorei 1 ano e meio correndo, 3 vezes na semana, em base regular, de muita disciplina, pra conseguir fazer isso, 1 ano e meio. E às vezes a gente quer desistir em 3 dias. Eu quero que você entenda uma coisa. Ter estrutura pra suportar o novo de Deus vai requerer que você faça 20 vezes a mesma coisa. E não várias coisas, e não 20 coisas ao mesmo tempo. O que eu mais vejo é pessoas que não dão tempo da estrutura, daquilo que ela se propôs a fazer, criar raiz, e aí ela já quer fazer outra coisa. Sabe por quê? Porque a gente tá numa era em que a gente fica entediado muito fácil. Gente, eu não dou conta mais de ficar rodando Instagram e TikTok, aquilo dói a minha cabeça. Porque a gente precisa aprender a obedecer a Bíblia. A Bíblia diz que a gente precisa meditar de dia e de noite. Então Deus, Ele já fez algo novo, já tá pronto, disponível. A estação nova tá começando hoje. É uma oportunidade que você tem de viver tudo novo. E eu declaro na sua vida o que eu declarei na minha célula na terça-feira. Pensamentos novos, pensamentos facilitados, Deus te tirando do lugar que limita a tua visão. Os teus ouvidos estão agora recebendo um novo decibéis, ele vai ouvir as coisas novas do céu. Os seus olhos vão enxergar o que você não estava vendo antes. Numa mesma situação, você fala: Deus, como é que eu saio disso? Deus está te dando uma visão nova agora. Pra você enxergar o novo dele, o novo que ele já fez, o novo que ele já preparou. A tua mente agora está sendo trocado, em nome de Jesus, está sendo trocado os seus pensamentos. E como que faz essa troca? Fazendo troca neuronal mesmo, dos seus neurotransmissores. Deus está fazendo uma troca agora, porque existe uma estação de novidade, uma estação de transição. O outono é uma estação de transição. Tanto é uma estação de transição e a gente precisa passar por ela para suportar uma estação nova, que é a estação que as pessoas mais ficam doentes ao que tange as doenças respiratórias. Principalmente as crianças. Porque existe resistência todas as vezes que a gente vai estabelecer um padrão. Todas as vezes você vai encontrar resistência. Isso não significa que eu tô no caminho errado. Não, você tá no caminho certo. Todas as vezes que você encontrar resistência, você tá no caminho certo. Porque Satanás, ele nunca vai brincar com quem já é dele. Ele vai deixar a pessoa em paz.
Agora, se você estiver subindo sua ladeira, se você estiver rompendo uma bolha, se você estiver rompendo uma linha invisível que foi colocado nos teus olhos, se você decidir não se conformar, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, não se conformar. Uma vez eu ouvi um cara falando assim, ó, você não tem culpa de ter nascido pobre, mas a culpa é sua morrer pobre. Então, se você decidir não se conformar e falar, eu vou ser o primeiro da minha casa a não divorciar, a ter uma condição de vida melhor, a fazer uma faculdade, a viajar internacional, a comprar uma casa, eu vou ser o primeiro, porque eu vou estabelecer um novo padrão aqui. Você vai encontrar resistência, porque não tem precedentes. Você nunca viu alguém fazer na sua casa. Inclusive, dentro da sua casa você vai encontrar resistência. Mas é aí que você tem que estabelecer um novo jeito de se viver, uma nova forma de se pensar. Então, adentre essa estação com essa mentalidade. Eu estou entrando numa estação de transição. Os meus pensamentos vão ser trocados. A minha mente vai ser mudada. Os meus olhos vão enxergar o que eu não enxergo. Os meus ouvidos vão ouvir o que eu não estava ouvindo antes. E eu vou viver o novo que já está disponível. Amém? Amém? Você crê nessa palavra? Quem crê e não pratica tem a mente dividida. E mente dividida não prospera. Você crê nessa palavra para sua vida? Por que eu creio nessa palavra para mim? Como eu contei a semana passada que o Theo viveu um testemunho, né? E ele falou assim, Deus está quebrando os nossos vínculos com o passado. Deus está quebrando o que era bom. Era bom. Deus está quebrando aquilo que nos prende ao passado. E Ele está nos entregando o novo dele. E eu estou vivendo sob a palavra que o meu filho plantou aqui nessa casa. A palavra que ele falou é a palavra que eu vou caminhar. Então a gente falou sobre prioridades. A gente viu a semana passada como é difícil estabelecer prioridades. E mais do que isso, como é difícil fazer uma gestão de prioridades. Só que não existe disciplina sem prioridades. Sem prioridades não há disciplina. Porque você vai caminhar para onde? A gente precisa parar com esse negócio de achar que disciplina tem um fim em si mesmo. Disciplina, ela é uma ferramenta. A disciplina te serve. Ela não é uma mágica, ela não é uma coisa que vai acontecer. Eu tô sentindo que eu preciso ter disciplina. Não, você não tá sentindo, não. Porque sabe o que é disciplina? Na palavra mesmo, é você fazer o que você falou que faria, apesar das suas emoções, das circunstâncias e do que você está sentindo. Hábitos não têm sentimentos. Logo, a disciplina é você fazer o que você falou que faria, apesar do seu derredor. Apesar das circunstâncias, apesar do que você está vendo, sentindo. Entende? Você vai fazer. No começo é muito difícil. Porque a gente quer se dobrar ao padrão que a gente já está acostumado, principalmente emocional. A gente não consegue fazer o que a gente se propôs a fazer, porque a gente quer sentir que eu tenho que fazer. E você não tem que sentir nada, você tem que ir lá e fazer. A gente sente depois. O orgulho que eu senti de mim hoje, batendo um recorde. Eu falei semana passada, terça-feira, eu tinha batido o meu recorde de 1 quilômetro. E eu falei pro Bruno, eu tava conversando com ele. Aí eu falei assim, vida, minha marca agora é fazer... Ele falou, eu sempre quis fazer 5,25. Aí pronto, peguei o objetivo dele pra mim. Peguei e falei, então, quero isso aí pra minha vida, vou fazer 5,25. Eu fiz 5,27 ontem. Eu estabeleci esse novo padrão pra mim na terça, enquanto eu conversava com meu marido. Hoje é muito mais fácil e eu posso falar sobre recordes. Mas eu estou enxergando um fenômeno ultimamente. Principalmente mães que ficam dando ouvidos às suas filhas, filhos, adolescentes, jovenzinhos. Porque a minha filha falou que o tanto de peso que eu carrego na academia não vai fazer eu ficar forte. Porque minha filha falou que essa roupa não fica legal pra mim. Gente, é sério. É sério que você tá dando ouvido pra uma criança? Quanto IPVA essa criança já pagou? Quanto IPTU essa criança já pagou? Quantos filhos ela acordou de madrugada pra embalar?
Quantas vezes ela passou privação de sono, de fome pra cuidar de um ser humano? Tem hora na academia, principalmente se você ainda não vai pra academia, eu quero te dar uma dica. O seu objetivo não tem que ser uma musa fitness. O seu objetivo tem que ser constante. Você meteu lá um objetivo, eu quero ir 3 vezes na semana. Seu objetivo não é aumentar peso, fazer 3 quilômetros em 10 minutos. Não. É conseguir bater o seu recorde. Qual que é o seu recorde? 3 vezes na semana na academia. É isso que você vai buscar. Incessantemente. Em base regular. Com disciplina. Com intencionalidade. Apesar das circunstâncias. Não sei se vocês viram meu stories outro dia, que eu fui pra natação e esqueci minha toalha. Fiz a toalha. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer natação agora? E eu não sei o Espírito Santo que bate aí em você, mas o Espírito Santo que bate aqui, ele é bem confrontador. E ele falou assim pra mim, você precisa da toalha pra nadar? Aí eu, pra nadar no caso não, mas pra viver, não, você não precisa. E se você entrar naquela piscina, você vai ver que você não precisa. Tá na hora, Cis, tá na hora. Tá na hora da gente fazer como Jesus fez com Pedro. E que Pedro quis proteger Jesus. O que ele falou? Aparta de mim, Satanás. Aparta de mim. Ele estabeleceu a igreja sobre Pedro. Aparta de mim, Satanás. Sabe por quê? Porque vozes contrárias ao seu propósito não vão prevalecer sobre o seu posicionamento. É o seu posicionamento que vai derrubar as vozes contrárias ao seu propósito. E eu fui pra natação, sem toalha. Me sequei com a blusinha que tinha dentro da minha bolsa. E depois, logo após, subi a escada e fui pro Muay Thai. Pingando. Mas não foi impossível, sim. E eu percebi o quanto a gente é fraco diante das circunstâncias. Não existe situação perfeita para tomar uma decisão. Você toma a decisão e essa situação se molda a decisão que você tomou. Você faz a sua situação perfeita através da sua ação e das suas escolhas diárias. Ah, não, eu vou esperar porque quando você tiver, passou. E às vezes passou real, sim. Às vezes o time já era. Hoje, eu tenho muito menos, eu tenho muito mais maturidade, muito mais fôlego, muito mais saúde, mas eu tenho muito menos disposição do que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Que eu trabalhava o dia todo, ia pra faculdade, chegava à noite, queria ver meu namorado, acordava, ficava de madrugada nas festas. Não tenho. A pessoa me chama pra sair num dia de semana, eu falo assim, gente, você não dorme? Você não tem prioridade na vida? Porque você é criança agora que vai sair pra festinha em plena quinta-feira? Quinta-feira é hora de gente honesta tá dormindo. 9 horas da noite, 9h30. Nós moldamos a nossa mente. A nossa mente molda as nossas decisões. As nossas decisões moldam nossas escolhas. E isso faz de uma condição perfeita. Não ao contrário. Não vai ter. Não se coloca vinho novo em odre velho. Sabe por quê? Porque o vinho novo, ele vem com uma pressão sem precedentes. Uma pressão que você não está acostumado. É novo. É uma pressão nova. Gigantes novos. Desafios novos. É uma pressão nova. E aí você vem com a sua velha natureza, com os seus velhos hábitos, você vem com a sua velha rotina e fala assim, Deus, põe esse novo aqui, por favor. Eu quero ser mais magra, mais bonita, eu quero ter mais dinheiro, eu quero um casamento melhor, eu quero que meu filho passe em determinada escola, eu quero o meu filho melhor, cura a mentalidade dele, o meu marido, faz ele me ouvir mais, faz ele me olhar mais. Perfeito, os pedidos são lícitos. Você aguenta a pressão? Não, por quê? Porque você ainda não tem estrutura, porque você está entregando para Deus um odre velho, uma rotina velha. Você quer viver o novo com a mentalidade do velho. Quantas vezes, Cis, eu orei para Deus, falei, Jesus, muda essa situação. E aí quando Deus começou a remexer na minha terra, eu falava, não, tá na
aqui você não pode mexer, não. Você vai o quê? Mudar minha rotina? Não. Você vai o quê? Me mudar de lugar? Não. Você quer que o quê? Que eu faça... Não. Só que pra uma árvore... Eis que estou cuidando de plantas. Para as plantas crescerem com mais força, eu preciso o quê? Misturar a terra. Porque eu preciso de nutrientes novos para essa terra. E eu preciso da terra que ela já está acostumada. Então eu misturo, eu faço, né? Uma mistura na terra. E quando Deus está fazendo a mistura na sua terra, você fala assim, não. Aqui você não mexe. Eu não vou perdoar quem eu preciso perdoar. Não dá. Você viu o que essa pessoa fez? Aí Deus falando, se você não perdoar, você não consegue. Então eu não... Deixa pra lá. Sabe? E às vezes eu vejo algumas situações que são tão mais fáceis eu deixar pra lá. Pessoas que são tão mais fáceis eu deixar pra lá. Situações que são tão mais fáceis eu deixar pra lá. O Theo vai passar por um processo seletivo pro meio do ano. E uma das coisas que eles exigem lá é redação. E eu falei pra ele, filho, uma vez na semana agora você vai fazer redação. Porque, Cis, olha pro seu filho com carinho, sabe? Hoje eu tive uma conversa com a diretora da escola do meu filho que eu fiquei assim, meu Deus. As mães não querem comprar a missão e deixam de ensinar algumas lições. Porque é mais fácil deixar pra lá. E aí eu falei, Theo, você vai precisar fazer algumas redações. Então eu vou te dar uma redação por semana pra você fazer. Esse menino falou, quase chorou. Não, por quê? Não quer fazer. O Theo, ele é da lei do que eu encosto no barranco e fico lá, entendeu? E eu não mexo, a mulher sabe, a mulher de Provérbios 31, ela mantém os da sua casa produtivos, então ela tá sempre atenta aos da sua casa. E eu falei, Theo, é tão mais fácil pra mim deixar pra lá. É tão mais fácil pra mim deixar pra lá. Não pôr você pra fazer uma redação, não ter que ter essa conversa toda semana, na hora que você tiver que sentar pra fazer uma redação. Mas eu sei os frutos que eu quero degustar daqui uns anos. E eu não quero, assim como muitas vezes na minha vida, olhar pra trás e falei, cara, se o ano passado eu tivesse começado a fazer isso, esse ano já tava fácil. Mas porque eu deixei pra lá, porque eu me conformei com o padrão, porque é assim mesmo, porque eu tenho que sentir isso mesmo. Então eu quero fazer algumas perguntas pra você, Cis, vamos lá. Lembrando que todas elas vão estar no Tá Na Hora, tá? Então se você não está no canal, na minha bio tem um link, é só você entrar lá, vai estar lá. Quais são os maiores medos que te impedem de tomar decisões importantes na sua vida? Eu não sei você, mas eu tô passando por um processo que eu tô me sentindo na sala de espera de Deus. Tem algumas decisões importantes que eu preciso tomar na minha vida, que vai trazer impacto pra minha família, mas eu preciso tomar junto com eles, mas aí eu preciso também da decisão deles. Enfim, estou na sala de espera de Deus. Esse processo seletivo do Theo. Então, muitas coisas na minha vida estão aguardando o start, o shift, sabe? Mas tem outras que não. E aí, quais são os medos que te impedem de tomar decisões importantes? Nem que seja a decisão de esperar. É uma decisão corajosa, esperar muitas vezes. Principalmente para nós mulheres, que a gente é criativa, a gente é dinâmica, a gente é produtiva, a gente quer fazer. Só que aí Deus fala assim, espera. E o que eu faço com toda essa pressão dentro de mim? Quais são os medos que te impedem de tomar uma decisão? O que você tem deixado de lado ou adiado repetidamente, sabendo que isso é importante para o seu crescimento? Eu sempre pergunto, Thaís, o que você está inventando agora, em vez de fazer o que é importante? Cis, eu tô falando de coisa simples, tá? Às vezes você tem que sentar e ler um livro. Às vezes você tem que sentar e assistir uma aula de um curso que você comprou. E sabe o que você vai fazer? Lavar uma roupa. Lavar uma louça. Porque é muito mais fácil a gente cuidar daquilo que a gente já sabe fazer. É muito mais fácil do que mecânico. Sentar, enfrentar aquele tédio, enfrentar a nossa mente dando uma fervida com informações, anotar. Ou o que você tá inventando na hora de ir pra academia? Não, Thaís, você não tem noção, minha casa tá com nojo. Eu sei. E qual que é o problema de largar a sua casa que já tava um nojo há muito tempo e ir pra academia, que foi aquilo que você falou que faria? O que você tá inventando no lugar de fazer a coisa importante? Eu não sei se isso acontece aí, você falou, é assim mesmo, mas aqui bate. Às vezes eu tô querendo entrar num site, fazer uma... Thaís, tem que gravar um vídeo.
Você tem que... E eu falo comigo mesmo, querida, vai fazer o que é importante. Quais são as desculpas que você mais usa pra não fazer o que precisa ser feito? Quais são a casual? Eu sou assim mesmo. Eu não sou disciplinada. Eu detesto o ambiente da academia. Né? Não gosto. Ou eu não tenho inteligência o suficiente. Ou, gente, pra mim, é muito desgastante. Ou toda hora você levanta pra ir pegar uma coisinha. Toda hora. Ah, não, porque agora deu sede. Ah, não, porque agora não sei o quê. E aí você não se prepara. Eu vou enfiar tudo isso na minha mesa. Eu só levanto daqui depois que eu fizer o que tem que ser feito. A gente quer o tempo todo buscar o conforto. A gente idolatra isso. A gente tá numa era que ou a gente tá buscando prazer ou a gente tá fugindo da dor. Aí a gente vai fazer aquilo que é menos, que demanda menos de nós. O que você gostaria de mudar na sua rotina, mas sente que não tem tempo ou energia o suficiente? Cara, eu preciso ter um plano B. Um plano B não, eu preciso ter uma renda extra. Preciso construir uma renda extra. Ou você, de repente, trabalha em casa, você é dona de casa. Aí as finanças estão meio apertadas e seu marido fala assim, ou a gente enxuga muito, e aí você fala, gente, não tem mais de onde enxugar. Ou você, não sei, vai fazer uma renda extra, vender um brigadeiro, sei lá, vender um Avon, não sei. Vai fazer conteúdo pra internet, né? Vai ser um produtor de conteúdo. E aí você, cara, sua rotina é tão insana, às vezes, você se mete em tantas coisas, fala assim pra tanta gente, que no fim do dia você tá exausta e você fala assim, gente, eu precisava só de eu falei que hoje eu ia gravar um vídeo, eu não tenho mais força. Aquilo demanda tanta energia sua que é cansativo. Se você olhasse pra sua vida daqui a um ano, o que gostaria de ver diferente? E eu não falo nem daqui a um ano, dezembro. Falei isso com a minha célula na terça-feira. Dezembro. Como você quer estar em dezembro que você não está satisfeita hoje? Você quer estar com um corpo mais bonito? Você quer, sabe, tá mais magra? Tá com dinheiro na conta? Tá feliz, satisfeita com a vida do fogo no parquinho, né? Você quer que os seus filhos te respeitem mais, de repente é uma briga aqui em casa, tudo eu tenho que gritar, eu bato neles, eu tô exausta de fazer isso. Ou eu preciso ter estudado, eu preciso ter terminado esse curso, eu preciso estar pelo menos mais fluente no inglês, a empresa tá me exigindo isso. Vai passar, Cis, a gente já tá em março, meio pro final, a gente já tá entrando no outono, a gente já não tem mais 12 meses. E aí, a partir dessas respostas, eu te pergunto, o que você quer ter novo em você? Ou o que você quer ter aberto mão em você em dezembro? Eu tenho observado um fenômeno e a gente vai indo pro final dessa live. Tem uma história de um cara que foi abastecer o carro dele. E tinha um cachorro agonizando perto ali da onde a gente enche o pneu. E aí o cachorro agonizando. Passou um tempo, quase que encheu o tanque já, e o cachorro lá. E o cachorro não saía do lugar, ele ficava agonizando lá no lugar dele. E aí o cliente chegou pro frentista e falou assim, o que tá acontecendo com esse cachorro? Por que ele não sai dali? O que tá acontecendo que ele agoniza tanto? Aí o frentista falou assim, olha, ele deitou em cima de um prego. E esse prego está nas costas dele. E todas as vezes que a gente tenta ajudar, a gente não consegue. E ele fica agonizando nesse prego. Eu tô observando um fenômeno. A gente tem se conformado demais com a dor. A gente tem se conformado demais com aquilo que não é bom. Às vezes parece mais fácil simplesmente continuar nos mesmos ciclos ao invés de enfrentar o medo e saltar. Sem garantia de que o paraquedas vai abrir. Mas se ele abrisse, e as chances dele abrir são muito maiores, você vai enxergar que você não precisava estar sentindo essa dor. Em Romanos 12:2 diz, não se conforme com o padrão desse mundo, mas se transforme
para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez você não esteja vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus porque você se conforma. Eu não sei quantas vezes você ferveu um leite, mas para você ferver o leite e não deixar que ele transborde, que ele, né? Você precisa estar ali, atenta, prevendo a hora que ele vai ferver, olhando com muita atenção. Às vezes te falta isso, Cis, olhar com atenção e prever alguns passos. O Theo vai fazer um processo seletivo no meio do ano, mas eu estou prevendo que se eu não ajudar ele em redação, se eu não ajudar ele em comunicação, filho, você vai precisar gravar vídeo agora, vamos se comunicar, vamos aprender a falar melhor, porque vai te ser exigido isso. O leite vai transbordar. E não adianta eu querer falar assim, ai, nossa, ninguém viu que o leite ia transbordar, ninguém viu que o meu casamento ia acabar, ninguém viu que o meu filho tava com dificuldade, ninguém viu que eu tava ficando maior ou que eu tava ficando doente. A gente se conforma, eu não vou falar, a gente não. O fenômeno. As pessoas se conformam em ter dor de cabeça todo dia, em ter dor no estômago, em não ter uma boa digestão, em não ter energia pra terminar o dia. Ela se conforma em não conseguir acordar cedo, e não conseguir dormir cedo. Que vida é essa? Por que a gente se conforma com isso? Gente, eu não posso sentir um nada. Eu não me conformo. Eu não me conformo em não ter energia. Eu vou caçar até o fim, até eu ver. Ah, agora sim, agora eu tô com a energia que Deus me fez pra ter. Deus me fez uma máquina. Por que eu me conformo em ser qualquer coisa? Deus me fez uma Ferrari, por que eu me conformo em ser um Fusca? Porque falaram pra mim que eu tenho que ser um Fusca? Que é normal. É normal sentir dor de cabeça, Thaís? É normal você não ter... No mundo que a gente vive hoje, é normal você não ter disposição. Não, Thaís, eu tô na menopausa. É normal eu ter essa barriga desse tamanho. Não é. Você que tá se conformando. Você que tá se conformando. Você que deve estar beirando seus 40 anos e sabe que a menopausa pode estar há uns 10 anos ou menos e não tá nem aí, não tá nem se preparando pra esse momento. Vai agonizar com o prego nas costas igual cachorro. Fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade vai requerer de você atenção aos detalhes, preparação, não chegar nos lugares de qualquer jeito. Olha, se eu perceber um distanciamento, mesmo que mínimo, eu e com o meu marido, se eu perceber que o fogo no parquinho não tá rolando toda semana, não, gente, tá errado, não é assim. Eu lembro que quando eu decidi que eu queria viver o melhor fogo no parquinho da minha vida, porque eu só tive um, né? Meu marido foi o único homem sexualmente falando que eu tive na minha vida. Eu lembro que eu não me conformava. Eu falava, gente, como assim? Eu assisto nos filmes, eu vejo as pessoas falando, elas gostam tanto disso, por que pra mim não é tão prazeroso? Por que meu marido gosta tanto e eu fujo? Tá errado isso aí. Eu não vou passar essa vida inteira sem gostar muito disso. Porque se Deus colocou em mim um órgão que serve só pra me dar prazer, é porque Ele sabe a importância disso. Eu não vou passar minha vida inteira sem sentir isso, não. Sem não desejar isso, porque isso é da vontade de Deus. E aí eu fui atrás. E eu fiz até conseguir. Eu inventei shot, eu inventei atividade física, eu mudei o meu padrão hormonal, eu fui atrás. E eu não me conformo em viver abaixo daquilo que Deus me fez pra viver. Eu não me conformo em ter filhos que não me respeitam. Porque a Bíblia diz que eles têm que me respeitar, eles têm que me honrar. Mas eu tenho que ser digna dessa honra, digna desse respeito. Então vambora. A mulher de Provérbios 31, o marido admirava e os filhos dela falavam bem. Se o meu marido não tá me admirando e nem me falando bem, então eu tenho que ir atrás, eu não posso me conformar com um prego nas minhas costas. O que dói mais pra você? Continuar do jeito que você tá? Ou ter a coragem de romper com um ciclo que vai exigir de você às vezes, principalmente se for um ciclo familiar, sabe, um padrão de comportamento repetitivo? Uma coragem, Cis, visceral e uma fé intensa. Porque você vai precisar quebrar com padrões antigos. Quais são os inimigos invisíveis? Então vamos lá. Fuga do importante, então a gente falou muito isso. Eu vou fazer o que é mais cômodo pra mim, porque o que é importante me tira de um lugar de conforto e eu não quero. Eu quero fazer o que é cômodo, eu quero fazer o que eu já sei, eu quero fazer o que é mais fácil, porque você não vai ter garantias de que quando você se propor a fazer algo, vai dar certo. Você não vai.
A gente não tem garantias nem que uma conversa difícil vai dar certo. Pra mim, eu sempre penso, uma conversa difícil é igual eu pular de paraquedas. Pode ser que o paraquedas não abra, mas a chance dele abrir é maior. Então eu sempre vou pra esse lugar. Pode ser que eu faça atividade física e faça e nunca tenha um corpo que eu sonhei. Pode ser. Mas você tá fugindo do importante? Por quê? Então a fuga do importante. E isso é daquelas coisas que você não pode delegar. O que é importante? Seu corpo é importante. Sua saúde é importante. Sua vida com Deus é importante. Sua família é importante. Você não consegue delegar, falar, vai lá fazer uma atividade física comigo. Tudo aquilo que você não pode delegar é importante. O que você tá deixando pra depois, aquilo que você não pode delegar? Ler um livro é importante. Você pode delegar? Não pode. Estudar é importante. Você pode delegar o seu estudo. Vai lá aprender pra mim? Não, o máximo que você pode fazer é falar, aprende isso e me ensina, mas de qualquer forma você vai ter que aprender. Necessidade excessiva de segurança. Necessidade excessiva de segurança. Sempre a gente vai voltar pro nosso padrão de segurança. Sempre. Sempre. Você tá acostumado, a sua família tem um padrão de que eles sempre viveram com dívidas. Isso é segurança pra você. Por mais que doa, é o prego nas suas costas do cachorro que a gente falou, mas você sempre vai voltar. Lembra que a gente falou isso na live da semana passada? A gente sempre, o nosso cérebro, ele não evoluiu na medida em que a humanidade está evoluindo. Ele é um cérebro primitivo, então ele quer economizar energia. Então você sempre vai voltar para um padrão de segurança. Thaís, eu não sei fazer um casamento dar certo. Então você sempre vai voltar para um padrão de segurança que é fazer o casamento dar errado. Ah, porque eu tenho o dedo podre. Não, você não tem o dedo podre. É porque escolher homens que te fazem de certa forma se sentir desconfortáveis é o que você sabe fazer. É o padrão de segurança. Então você sempre vai voltar pra esse lugar. Não fazer atividade física, deitar e dormir até 10 horas da noite é extremamente desconfortável. Você se sente mais, se sente culpada, mas você sempre vai querer voltar pra esse padrão, porque esse é o seu padrão de segurança. Você quer se sentir segura. Você tá jogando o jogo da vida não pra ganhar, mas pra não perder. E aí entra o padrão de escassez. A gente já falou muito aqui, mas eu preciso voltar a falar. Entra a escassez. Por quê? Porque a escassez, ela sempre se pega a coisas muito pequenas e não rompe a um padrão maior. Às vezes você tem uma vida de dívidas, um corpo, não a saúde mais ou menos, mas esse é o seu padrão de segurança. Eu me apego tanto. Amizades. Vocês têm amizades que eu vejo que fazem tão mal pra outras pessoas, mas é a única amiga que eu tenho. Então se apega. Sabe, se gruda naquilo. Ou gruda nos filhos, como se os filhos fossem o ar que você respira. Porque, gente, se meu filho for embora, como vai ser? Padrão de segurança excessivo. Tanto o corajoso quanto o medroso estão sentindo medo. Tanto o corajoso quanto o medroso estão sentindo medo. A diferença é que o corajoso se apega àquele 1% de chance de dar certo. Esse processo seletivo que o Theo vai fazer, ele tem 30% de chance de entrar. E isso não era, mudou recentemente. E eu falei pro Bruno, Deus só precisa de 1%. E o meu filho vai entrar no 1%. Ele vai entrar em nome de Jesus. Eu tô aplicando fé, a gente ora sobre isso. Eu falo com ele como se ele já estivesse lá. Deus só precisa de 1%. Foi um espermatozoide só no meio de milhões que fez você. Só precisa de um espermatozoide. 1%. Mas talvez você esteja pegada aos 99% de chances de dar errado. E aí você tá sempre no padrão de segurança. Talvez você viva uma vida no seu trabalho, que você sai 6 horas da manhã de casa, volta 7 horas da noite, você fala assim, gente, não aguento mais essa vida. Mas porque você tem um padrão de segurança tão excessivo, isso não te faz nem pensar que você pode ter um plano pra sair desse lugar. 3, preguiça e falta de disciplina. Não consigo é justificativa de um preguiçoso, porque conforme Confúcio, a única pessoa incapaz de aprender algo novo é a preguiçosa. Ai, eu não sei, ai, eu não consigo. Vai aprender, vai tentar. Tem uma máxima aqui em casa que eu falo todos os dias para as crianças, 2, todos os dias, além do eu te amo. Quando eles chegam pra mim e falaram, mãe, eu não consigo fazer isso, você tentou até conseguir? Porque senão você não tentou o suficiente. É tentar até conseguir.
E a outra é, a gente fica bom em tudo que a gente treina. Eu falo isso pra eles todo santo dia. Você não treinou o suficiente, por isso que você não é bom. Às vezes a gente não é bom mesmo, Cis. Eu lembro que quando a minha autoconfiança era completamente abalada. Mas eu não tinha confiança pra fazer nada, nem pra conversar com as pessoas, nem... Nossa, a minha autoconfiança era muito baixa, só que eu tinha uma máscara e poucas pessoas percebiam. E eu comecei a notar que aquilo que eu me sentia mais insegura é porque eu não tinha estrutura mesmo. Eu não tinha conhecimento, eu não tinha treinamento suficiente, eu não tinha tentado até conseguir. Então talvez se você se sente menor do que algumas... Talvez você seja mesmo, mas isso não significa que você precisa continuar nessa situação. Lembra? Não se conforma. Não se conforma. Ai, o corpo de fulano é tão bonita, deve ser genética nada, Cis. É treino, dieta, é muitos nãos, você também pode. Porque a gente fica bom em tudo que a gente treina. Você só não acorda cedo ainda, caso isso seja o seu desejo, porque você não treinou o suficiente. A gente precisa olhar pra gente com um pouco mais de realidade. Ai, se aceita do jeito... Se aceita nada, Cis. Não se aceita do jeito que você é, não. Se ame no processo. Mas não se aceita do jeito que você é, não. Porque se do jeito que você é não te faz feliz, não aceita. Não aceita essa condição. Não se conforme. Mas se transforme pela renovação da sua mente. Eu não me conformo com... Ontem eu fui nadar. E aí nadei na raia do meio. E toda hora eu quero ficar voltando pra raia dos iniciantes. Toda hora. E o professor não deixa. Ele, Thaís, você já sabe nadar. Thaís, enfim. Nadei na raia no meio. Só que eu tava aprendendo o exercício. Então os caras que estavam nadando comigo, eu era a única mulher. Na minha raia tinham 5 homens. Eles nadavam, além de saber o que eu tava aprendendo, eles nadavam muito rápido. E aí os da outra raia eram profissionais. E eu aqui, ó. No meu ritmo. Porque uma coisa que eu aprendi na natação é que eu tenho o meu ritmo e eu respeito ele. E nesse de respeitar o meu ritmo, eu tô aprendendo a nadar. E aí, minha filha, eles estavam nadando a peito. Sabe que parecia uns brutamontes nadando? E aí vinha água pra todo lado. O mar estava revolto. Aí eu lembrei que a gente às vezes canta uma música que fala assim, né? Agita as águas paradas da minha alma. Eu nem sei se é assim que canta, porque na hora fez sentido. O ritmo, né? A melodia. Mas agita as águas paradas da minha alma. Cis, quando a água começou a agitar, eu me afogava, porque eu tava no meu ritmo aqui, ó. Eu sei nadar com a água paradinha, mas quando vinha um monte de água, eu ficava assim, meu Deus, tipo, nossa, eu tenho que bater o braço mais rápido. Eu tinha que mudar a mecânica da natação, porque a água tava vindo com força. E Deus falou assim, esse é o problema da mediocridade, filha. Você tá num limbo. Você nem nada muito bem pra estar com os profissionais e nem nada muito mal pra estar com os iniciantes. Você tá num limbo da mediocridade ainda. E o problema da mediocridade é que ela toma chumbo de todo lado. Ela é puxada pra baixo pelos iniciantes e ela toma o chumbo dos profissionais. Em que áreas da sua vida, Cis, você tá agindo ali, ó, no conforto, na mediocridade, na preguiça, na falta de disciplina e tá tomando chumbo de todos os lados? E eu falei, entendi. Eu entendi, Senhor. Tem coisas na minha vida que eu tô na mediocridade. E eu tô tomando chumbo. E tá desconfortável. Mas aí eu tô agonizando igual cachorro. Tá na hora de eu arrancar o prego. Então, o que falta para um preguiçoso? Ter disciplina. Fazer o que precisa ser feito, apesar de não estar com vontade. Falta autoconhecimento. Então tem horas que eu tenho que olhar pra mim e falar assim, realmente eu sou meio tapada nesse aspecto, mas eu não preciso estar assim. Eu estou assim, eu não preciso ficar assim. Eu sou preguiçosa, não preciso ser preguiçosa. Eu estou acima do peso, não preciso ficar acima do peso. Eu não sei suficiente sobre esse assunto, eu não preciso continuar nessa condição. Meu casamento, eu não preciso, entende? Eu preciso encarar a minha realidade, olhar pra mim no espelho e falar assim, amigona, ou você tira o prego, ou vai continuar doendo. A escolha é sua. Você escolhe tudo que você... todas as decisões que você toma são decisões... Você é responsável por todas as decisões que você toma. E escrava de todas as consequências. Se você começa a tomar melhores decisões, você começa a viver melhores consequências. E o preguiçoso, ele precisa começar a olhar e falar assim, eu preciso me conhecer.
E assumir. Aí, pra mim, procrastinação é uma palavra chiquíssima que inventaram pra falar que eu tô com preguiça. Às vezes tô com preguiça de gente, às vezes tô com preguiça de fazer, às vezes tô fugindo porque, é dolorido, né? Uma energia que eu tenho que gastar e não tô afim. Preguiça? Preguiça é sempre escolher o caminho mais fácil. Só que a Bíblia diz que o caminho do preguiçoso leva à morte. Não é a morte física, Cis, mas às vezes a morte emocional, a morte dos seus sonhos, a morte dos sonhos da sua família. Sua família precisa de você. Inteira, completa, satisfeita, abundante, bonita, segura de si, não escolhendo o tempo todo pela segurança, arriscando em alguns momentos, pisando o pé e permitindo Deus colocar chão. O novo já está disponível, entrega pra ele um odre novo. Deus, eu vou mudar minha rotina. Eu vou fazer... E ó, te falar uma coisa pra você. Porque a segunda coisa que o preguiçoso precisa ter é um plano. Tem um plano. Não para de ficar, não, no papel é lindo. Tira do papel. Faz simples. Outro dia eu peguei uma mentorada individual comigo. Ela falou, Thaís, eu preciso de um plano de rotina. Fiz o plano pra ela aqui, ó, no WhatsApp. Você vai acordar essa hora, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Falei, agora põe em prática. Porque o problema não é você não ter o plano. O problema é o autoconhecimento. O seu problema. Mas tem um planinho básico, fácil. 3 passos. Vou fazer isso, isso, isso. Pronto. E não se dê prazo. Ah, eu quero... Igual eu vou aprender a nadar em 1 ano. Não, não, não. Eu não sei as minhas condições, eu não sei meu autoconhecimento, eu não sei o quanto eu vou conseguir. Eu só não posso desistir em 1 ano. Então, eu não ponho um prazo pra mim. De que eu vou conseguir nesse prazo. Não, não. Eu não vou desistir até esse prazo. E nesse processo eu vou me construindo. Eu vou acessando em Deus tudo que Ele tem pra mim. Tenha disciplina, faça o que você se propôs a fazer. Você falou que vai acordar cedo? Cis, acorda. Nossa, Thaís, mas eu tenho tanto medo de ficar com sono o dia inteiro e dor de cabeça. Lembra da segurança? Você tá agindo pela segurança. Uma vez eu tava atendendo uma mentorada e ela precisava acordar mais cedo. Eu falei, acorda mais cedo, mas eu tenho medo de ficar com sono à tarde. Eu falei, meu Deus do céu, você tá com medo de ficar com sono à tarde, minha filha? Você tá com coragem de fazer o quê? Você tá com coragem de fazer o quê? Hoje eu dei crepioca pro Theo experimentar. Aí a crepioca tava lá na frente dele. Aí ele, ai, tô com medo de comer isso. Meu filho, se você tá com medo de comer uma crepioca, meu filho, você vai ter coragem de fazer o que nessa vida? Tenha peito pra experimentar a crepioca. E Cis, eu não tô falando isso porque eu vou falar igual o Paulo. Não falo isso como se já tenham vencido. Tem que bater aqui também. Tá batendo aqui também. Minha filha, você tá com medo de fazer isso? Você vai vencer o que nessa vida? Depois, tenha disciplina. Não é motivação, disciplina não é sentir, disciplina não é, ai, hoje eu acordei animada. Não, não. Disciplina é você fazer o que você falou que faria, apesar dos seus sentimentos. Hábitos não têm sentimentos. E você vai ter disciplina até se tornar um hábito e até se tornar automático. Pra mim, acordar às 5 horas da manhã agora é automático. Automático. E o dia que eu não quero, meu intestino quer. Treinei ele pra funcionar às 5h15 da manhã. Hoje eu vou dormir até mais tarde. Não, o intestino fala, não vai não, querida. Ninguém mandou você me treinar. Aí acordo. Entendeu? E depois faça até conseguir. Eu falo isso pros meus filhos, eu tô falando isso pra você. Não é você fazer 20 mil coisas testando o que você vai conseguir, testando o que vai dar certo, testando o que você vai sentir que tem... Não, não. É você fazer a mesma coisa 20 vezes. Eu não desisto da academia de ir 3 vezes na semana até por 1 ano, por 12 meses. Porque fazer o que você falou que faria, apesar dos seus sentimentos, eu sei que é difícil pra caramba, Cis. Mas a recompensa disso, eu sempre falo, a disciplina dói até se tornar cura. Pagar o preço da disciplina, eu sei que é alto, mas experimenta o peso da frustração, de olhar pra você de 10 anos atrás e falar assim, cara, o que eu fiz na minha vida? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela engordou muito, muito, muito. Viveu uma vida de 3 anos, uma vida, tipo, largada. Engordou pra caramba. E ela sempre foi mais atleta, sempre teve um corpo mais atlético, sempre foi, malhava, músculo. E sabe o que acontece? A pessoa emagreceu, acho que 20 e tantos quilos, tá fazendo atividade, tá cheia de estria. A frustração dói.
muito mais do que a disciplina. Não deixa o leite transbordar, Cis. Não deixa o leite transbordar. Fica atenta. Fica atenta. Não deixa o leite do seu casamento transbordar. Não deixa os seus filhos transbordar. Pra mim não tem explicação os pais que os filhos começam, por exemplo, a usar, né? Entendeu? E eles, nossa, mas como? Nada é do nada. Nada é do nada. Você só não olhou o leite e ele transbordou. E você concorda que se você tivesse atenta, prestando atenção, você tinha desligado a tempo, entrado com uma intervenção? Nossa, do nada, o meu peso, eu tô olhando no espelho e a minha autoestima, não foi do nada. Não foi do nada. Do nada meu marido me traiu, não foi do nada. Do nada eu não tenho mais a menor vontade de estar na igreja, não foi do nada. O leite só transbordou. Benjamin Hard diz assim, ó. Força de vontade não funciona. Eu realmente nunca acreditei em força de vontade. Nunca. Sucesso não é tão complicado assim, exceto para quem dá 20 passos em direção diferente, ao invés de dar 20 passos em uma única direção. Força de vontade não funciona. E, por último, não obedecer à Bíblia. Existe um manual existe um manual pronto, que se eu acesso, o Criador diz para a criatura: você foi criada para isso, para fazer assim, você funciona assim, mas eu insisto em fazer as coisas do meu jeito. E aí quando dá ruim, dá errado, eu falei: ei, Deusão, por que você não me protegeu naquela? Porque o leite transbordou. Eu oro por tudo, Cis, por tudo, por tudo, por tudo. Porque toda escolha é uma responsabilidade nossa. Eu vi o Cortella, eu acho, ele falando assim: a vida é sua, estrague-a como quiser. Eu achei tão sensacional essa frase. Porque como a gente tem, às vezes, cara, como a gente consegue, né? Como a gente tem o culhão de estragar a nossa vida. Na próxima live eu vou trazer 5 ferramentas para combater esses 5 inimigos invisíveis. Então vamos recapitular aqui, ó. Fuga do importante. Necessidade excessiva de segurança. Então tem gente que vai pra academia, rapidinho aqui, e fala assim: eu não peguei muito peso porque eu posso me lesionar. Ai, nossa, mas você faz muita atividade física, você não tem medo de lesionar? Atalhos e imediatismo, né? Fuga da dor e busca do prazer, tudo que é pra agora, agora, agora. Cara, deixa criar raiz. E não obedecer à Bíblia. A Bíblia diz medite e a gente foge de meditar. A Bíblia diz medita de dia e de noite. O que Deus tá falando com você que você tá fugindo do assunto em vez de ficar ruminando aquilo? Em vez de pensar e agir até você ver resolver. Porque você não se conforma com o padrão. Eu tenho um desafio pra você. Na próxima semana a gente vai falar sobre como vencer esses 5 inimigos. Eu tenho um desafio pra semana. Todas as vezes que você se vê procrastinando, se pergunte: o que eu estou inventando ao invés de fazer o que é importante? Porque eu não tenho como chegar aqui pra você e falar: existe uma mágica pra você fazer o que precisa ser feito e aí você vai ter vontade de fazer. Até porque tem dias do mês que a gente não quer fazer nada, né? A gente ainda mulher, a gente ainda luta contra o nosso ciclo menstrual. Ele é real e a gente precisa encarar isso com realidade e verdade. Ele é real, ele acontece. Eu vou dar o meu melhor todos os dias, mas nem todos os dias o meu melhor vai ser igual. Eu percebo isso muito nos treinos. Mas isso não significa que eu não vou lá treinar. Que mesmo sem toalha eu não vou nadar. Porque a condição importante, a condição perfeita, ela vai existir depois que você tomar as melhores decisões, escolher da melhor forma, renovar a sua mente e se transformar para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus abençoe você. Ótimo dia, ótima semana, uma excelente nova estação para você. As perguntas vão estar na hora. Todas as perguntas e os exercícios vão estar lá. E semana que vem a gente vai falar sobre como vencer esses 5 ladrões invisíveis.
Um beijo. Se você puder tirar um print e me marcar no seu stories com a frase que mais chamou sua atenção, a ficha que mais, né, a chave que mais virou. E eu vou ficar muito feliz de ver você. Inclusive, antes tinha as dos resumos. Eu não sei onde elas estão, mas eu amava quando tinha as meninas que faziam resumo e elas postavam assim o resumo. Era incrível.